aponta vários, em cada discurso ele aponta um tema. E ele tem um discurso sobre relações raciais, sim, que são muito bonitos. A minha pergunta seria voltar uma coisa. Isso, desculpe, você... Eu acho que no Brasil nós não tivemos um presidente negro e eu acho que é um sinal, talvez. Os preconceitos, os tabus, eles são quebrados pelos fatos históricos. Isso é iminente, né? A gente pode rever a história, a gente pode ver que a história quebra esses tabus. Tarde ou cedo ia acontecer isso. A indústria americana já apresentava isso em filmes, na mídia, enfim. O que a gente tem que olhar é que há uma sensibilidade um pouco maior para essa questão racial, que é muito importante. Discutir essa questão do negro, do branco, do amarelo, enfim. Eu acho que isso independe. Porém, eu acredito que no Brasil talvez estejam abertas as portas, né, para começar um processo de mudança também nessa perspectiva, né, da classe dos africanos, né, terem acesso, né, e diminuir essa concentração de renda tão precária que nós temos aqui no Brasil. Eu acho que aqui com a eleição do Lula foi tão importante quanto uma eleição de um afro-americano nos Estados Unidos. Perfeito. Por quê? Porque, por exemplo... Quebra do paradigma. Quebra de paradigma, com certeza. Como que um operário que não tem formação, nordestino, porque nordestino, vocês sabem muito bem, aqui na camada social, tem toda um preconceito, etc. Uma pessoa que não tem formação, sobretudo, nenhuma formação, porque o Barack Obama, bem ou mal, ele tem 2 formações universitárias. O cara, que seja branco, amarelo, cor-de-rosa, o cara é fera. A gente tem que admitir que ele é muito carismático, ele é muito bem preparado, ele realmente é uma pessoa muito, assim... Ele fez inovações em todas as áreas, tanto a campanha eleitoral, a mídia que ele utilizou, tudo. A mobilização com os jovens, o discurso que ele tinha. O trabalho social dele antes como advogado, como ele trabalhou sempre na comunidade. Eu até queria colocar algo que eu ouvi de especialistas dizendo que se o Lula fosse negro aqui no Brasil, ele não se elegeria. E que um negro com todo o conhecimento, o preparo do Obama se elegeria aqui no Brasil, mesmo que ele fosse negro, porque ele sabe falar muito bem, ele tem um carisma. Vocês concordam com isso? Eu não concordo, porque aqui no Brasil a questão social é muito mais importante do que a questão racial. Com certeza. Né? O choque maior da eleição do Lula, como a Ângela falou, foi do fato dele vir de uma mas ele vindo de humilde, sem preparo, ele era um torneiro. E se ele fosse negro ainda seria mais difícil. Cultura, né? Mas ele tinha todas as características que hoje o negro recebe, como por ser pobre, por ser humilde, por não ter estrutura e ser nordestino ainda, né? E ele conseguiu. Tá? Então, aqui no Brasil, nós vamos ter uma influência, como o mundo inteiro vai ter, por uma maior aceitação da discussão das diferenças sociais permeando. Acho que o mundo está num outro momento. Mas uma coisa que o Barack Obama também, ele também não é só o primeiro presidente afro-americano. Ele, por exemplo, ele foi criado fora dos Estados Unidos, que é uma coisa completamente diferente de todos aqueles presidentes WASP que tem lá nos Estados Unidos. Sim, exato. Quer ver a bagagem... Venceu a barreira de não fazer parte de nenhum grupo, de nenhuma elite, de nenhuma família tradicional. Ele venceu várias barreiras. Eu discordo um pouco. Eu também acho que se apegando à figura das pessoas. Acho que a gente está analisando do ponto de vista maniqueísta. Não esqueçamos que a história é fundamental para explicar essas questões. O Lula se elegeu depois de ter perdido 2 eleições. Três, aliás. E o momento histórico era diferente. As pessoas, o povo brasileiro estava cansado de 2 governos de cunho neoliberal, entreguista, enfim. Então o Lula nasce como uma perspectiva, um futuro diferente para o Brasil. A mesma coisa que o Obama. Não é a figura do Obama que o elegeu, do meu ponto de vista. É sim o processo histórico pelo qual os Estados Unidos passam. Como você bem falou, ele estava no momento certo, né? Na hora certa. E com todas as competências certas. Exato. E eu acho que é muito importante. Se o sentimento